Olá, olá, senhoras e senhores, começando mais um... Traduzindo F1. Ah, não foi ensaiado, Cuidado mas na deu certo. Vai dar um jegue em mim, parça. Já chega o que apanho na academia do pessoal lá. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao Traduzindo F1. E como vocês sabem muito bem, quando eu e minha parça, amiga, mas não tanto, Carlinquinha, estamos lado a lado, é por quê, parceira? É porque temos um convidado especial demais. Antes de falar do convidado, Aonde estamos? KVM Audiovisual, na tela para você. Esse nosso espaço onde a gente faz o nosso podcast semanal. Todas as terças-feiras estamos aqui no YouTube e também na tela do Band Esportes. Nas quartas-feiras. Nas quartas-feiras. A gente se confunde um pouco com os dias da semana. É isso aí, ó. KVM na tela para você, www.kvm.com.br. Além de podcast, a KVM também prepara o seu evento. Então você pode fazer eventos de forma híbrida, online, presencial. Agora é tudo presencial, né? Tudo presencial. Eu Agora, acho que é mais legal. telas de LED, né? Câmeras. Iluminação, Tudo. enfim, você pode falar com a KVM e montar o evento que você quiser, do tamanho que você quiser. E aí, ó, deixa a imaginação solta, entendeu? Isso aí. Apresentada, KVM? Sempre. Ficou bom? Ficou bonito? Assim como a KVM. Agora eu quero saber como é que você vai apresentar o nosso convidado de hoje. Tô eu aqui que vou preparada. apresentar? Ah, hoje vai Hoje ser. sou eu? Claro. Então tá bom, né? A gente sempre tem convidados Sem o ficar quê? nervoso. Mais do que... Não, nervoso eu já tô faz uma semana já. Depois que o convidado de hoje falou que vinha, eu fiquei nervoso. Até Ah, é? porque somos muito amigos também, mas, pessoal, a gente sempre fala muito aqui sobre pilotos e tudo mais, mas o automobilismo também é feito de outros personagens muito importantes. E temos aqui hoje a presença de um cara que tem uma equipe que é a atual campeã brasileira da Stock Car, já ganhou 2 títulos na Stock Car, tantos outros títulos também, vem também de uma família muito envolvida no automobilismo. E sem mais delongas, vou apresentar aqui meu amigo, o grande Maurício Ferreira, carinhosamente conhecido como Mau Mau, da equipe Full Time, está aqui com a gente. Mau Mau, muito obrigado pela presença, é um prazer receber você aqui com a gente hoje. Bom, eu que agradeço a oportunidade, boa noite a todos de estar aqui batendo papo com vocês. Eu tenho acompanhado vocês à distância, visto o crescimento e o quanto é importante esses espaços para falarmos do esporte de forma geral, como você disse, né? Nem tudo é feito só de piloto. O piloto é o protagonista, é o nosso herói, né? Mas tem muita gente outros por heróis trás, também, tem outros né? heróis, mas Tem. muita gente por trás de um piloto, de um resultado do piloto, né? Tem muita verdade. gente trabalhando e a gente sabe bem como é isso. Mas além disso, a gente convidou ele também por quê, Carinquinha? Porque ele falou que ia trazer presente para nós. Nossa, que pidão! Eu falei, só vai se trazer presente. É igual criança mimada. Então, o que ele trouxe aqui, Eu Mau Mau? trouxe uns bonés já. Bonés Já já estão aqui, ó. mostrei, estão ali em cima. Já Trouxe escolhi o meu. umas camisetas pra Kalinka Ó. fazer uns esportes, ó. Tá vendo a camiseta Aí nossa? sim. Abre uma, Carinquinha. Eu E vou abrir. aqui, ó, na verdade, o Vermelho. presente que eu trouxe maior não é nem pro Max, é pro Max Júnior, filho. Max Júnior. Porque ele usa todos. Ele é o todas modelo as nossas menino da camisetas. Full Então, Time. eu trouxe todas, Vou ó, abrir uma dos aqui, 5 ó. pilotos. Ó. Abre uma do Vou Tony, abrir tem do Tony aí, ó, aqui, se ó. quiser. Ó. Gostei, Nossa. hein? Aí, ó. A camiseta de quem? Do Tony Canan, meu irmãozinho Tony aqui, ó. Bonita, hein? Demais. Pô, será que eu Linda. vou roubar? Se eu mostrar tudo, Mau Mau, aí Aí meu você não- filho vai ficar chateado que eu vou roubar umas dele. Ah, vai. Muito E tem legal. mais o que aí também? Isso aqui eu trouxe Ó. especial pra você, ó. Surpresa! Pra quem não sabe, o Max substituiu o Matias Rossi na primeira etapa de 2021 da Stock por causa da pandemia, que nós não verdade. vivemos mais, uma fase que passou, e trouxe a miniatura do carrinho que você correu lá com a gente. Obrigado, Ó, meu tá irmão. vendo? Obrigado. legal. Pô, Você olha guardar só na sua que prateleira. Presente. Pô, vou guardar com muito carinho. Participei dessa etapa, né? A etapa de Goiânia, a primeira etapa de 2021, substituindo nosso argentino, gente boa, Matias Rossi, que venceu a última etapa em Interlagos. Foi uma honra para mim andar na sua equipe, representar as cores da YPF, que é uma empresa petroleira da Argentina, que sempre foi muito envolvida e é muito envolvida no automobilismo. E, Mamão, muito obrigado pelo presente. Vou guardar com muito carinho, viu? Legal, E vou bacana. deixar aqui do lado, ó. Ó, Maxito, que tá no hall da fama. Você não trouxe sua medalhita, né? É verdade, Pô, você né, teve Calinguinha? ganhou uma homenagem da Stock Car, que é muito legal. Conta, vai. Não, eu ganhei na etapa de Interlagos, a última etapa, que você tava lá, Eu né? tava lá. Tava lá com o Gustavo, ganhei uma medalha do Hall da Fama da Stock Car. Fui colocar no Hall da Fama da Stock Car, que eu tenho muito orgulho. Primeiro de ter participado nessa categoria, a gente vai falar sobre Stock Car hoje, que é uma das maiores categorias de carros de turismo do mundo, uma das mais competitivas, né, Mamão? A gente tem orgulho hoje de ter uma categoria no Brasil, a gente pode receber pilotos ou ex-pilotos de Fórmula 1, como a gente já recebeu mais de uma dúzia aqui na Stock Car nos últimos anos, então realmente ter sido
colocado no Hall da Fama e fico muito feliz. Parabéns! Você merece! Boa, vamos muito começar legal. agora a bater o papo com o nosso entrevistado. Aproveitar a presença ilustre. Vamos. Você Mal, começa. Mal, eu queria começar com o seguinte, com o começo. Eu sei que o seu pai já trabalha com automobilismo desde sempre, seu tio também, meu querido amigo gigante, e você já começou desde criança já nesse mundo, mas como é que foi para você começar ali nos seus primeiros anos de vida já, de alguma maneira, tendo alguma relação com esse esporte que a gente ama tanto? Max, óbvio, nasci dentro de uma família do automobilismo, né? Até costumo dizer que posso ter sido feito ali dentro de uma oficina, não sei exatamente o momento entre meu pai e minha mãe, mas nasci literalmente envolvido com automobilismo, fui para a oficina desde bebê, no colo, literalmente, e os primeiros passos que eu dei foram cedo com relação a parafuso, porca e arruela. Meu pai me colocava de sábado lá para ficar separando parafuso, porca e arruela, e claro, envolvido nisso, tinha o sonho de piloto. Não dá, todo menino tem. Sim. Né? Ainda mais a nossa geração. Não tem como, todo mundo pensa em carro, em pilotar e etc. Mas também muito ciente desde o começo do quanto é um esporte que o investimento é alto. Não dá para a gente tapar o sol com a peneira, né? Como se diz. É um investimento muito alto. Desde o começo, né, Desde o começo. Então, assim, minha família não tinha condição nenhuma. Fiz alguns treinos de kart, mas logo sabendo que eu jamais teria condição de correr, falei, bom, então eu tenho um sonho. Ter uma equipe, uma das principais equipes automóveis brasileiras, uma equipe que se torne referência algum dia. E esse sonho veio com 12 anos de idade. Veio cedo, hein? Veio cedo. O que você tinha? Qual que era o sonho que você tinha com 12 anos, parça? Atravessar a rua. Pegar um ônibus sozinho, um negocinho mais tranquilo. Então, mas foi exatamente a mudança de deixar de ser piloto para falar, pô, não vou ser piloto. Não tenho muita habilidade pro futebol, que eu amo. É o meu esporte de paixão é futebol. Mas tênis menos ainda. ainda. Eu sou muito habilidoso. Tênis eu nem imaginava. E eu falei, pô, vou me dedicar a isso aqui. Então, óbvio que as coisas aconteceram, as oportunidades vieram. Eu tive a oportunidade de montar uma equipe muito cedo. Fui mecânico na sua época, conterrâneo que o Max estreou no automobilismo. Eu era mecânico da Fórmula Ford. E como é que ele era? Não, agora conta um pouquinho aqui pra gente. Ele era do mesmo tamanho. Ele já era desse tamanho. Ele já era do mesmo tamanho. Não cresceu, não mudou. Eu acredito. Muito parecido, mas um cara habilidoso, né? Talentoso, muito corajoso. Fez uma passagem aqui de Fórmula Ford, Fórmula 3 e Fórmula Chevrolet, a qual eu acompanhei bastante. Anos depois, encontrei com o Max numa corrida em Hockenheim, na Alemanha, em 96, já um pouco para frente, e foi no ano que eu montei minha equipe. Em 1996, com 18 para 19 anos, eu monto a equipe de Fórmula Chevrolet. Então. Mas conta essa parte, irmão, que essa parte é muito legal. Que você, primeiro, pensou em ser dono de equipe com 12 anos. 12 anos. Aí monta uma equipe com 18 anos. 18 anos nem vou falar que estava pensando na vida, Caniquinha. É óbvio que foi uma oportunidade. Mas como é que foi essa oportunidade? Como é que foi esse começo de dono de equipe? Como eu comecei muito cedo, mecânico, etc., chegou um momento que eu já tinha a responsabilidade, o que hoje todo mundo fala engenheiro e tal. O cara que tomava a decisão, que é o que toma até hoje, né? Da calibragem, da cambagem, da convergência, da altura. E aturar o piloto, que essa é a parte pior. Exato. E aí, com essa oportunidade, muito cedo, com 17 para 18 anos, terminando o segundo grau, fazer faculdade. Mas o piloto da equipe que eu trabalhava, do Beto Gardano, em 95, de Fórmula Chevrolet, Sérgio Paese. O pai falou, cara, Mal, por que você não monta uma equipe com o Serginho? Eu falei, pô, seu Sérgio, não tem dinheiro e tal. Não, mas eu entro como investidor, você entra como o operacional, aquele sonho. Eu falei, vamos embora. Vamos embora, e montei a equipe para 96. Mas desculpa, essa equipe era em Curitiba, de onde é o Sérgio, ou já era aqui em São Paulo? Começou aqui, nós mudamos para Curitiba. No meio do ano de 96, nós fomos para Curitiba. Pouca gente sabe, depois, durante a minha passagem em Curitiba, que eu fiquei até 2001 com essa equipe, até o meio do ano de 2001, e fali. Né? Fali de uma pilha de cheque sem fundo, um monte de dívida, não consigo pagar boletos, etc. Mas foi a minha maior faculdade da vida. Eu acho que foi um MBA, foi uma pós-graduação, foi tudo que poderia acontecer. Eu fui inquilino do Meinha. Antes do Meinha ter a equipe de Stock Car que trabalhava na Action Power naquela época, ele já corretor de imóveis. Ele já tinha um galpão e eu fui inquilino do Meinha lá. Enfim, e foi uma experiência maravilhosa. E aí, em 2001, sempre com Fórmula Chevrolet, eu encontro a dificuldade, óbvio, financeira, de manter a equipe aberta. No meio do ano de 2001, a gente eu decido fechar. Um dia muito triste, óbvio, eu estava fazendo o campeonato europeu e italiano de Fórmula Renault com o Fábio Carboni.
Então eu tinha equipe aqui e fazia assistência a ele lá. E voltava. No meio do ano para frente, eu falei, vou e não volto mais. Porque lá pelo menos eu vou ganhar um dinheirinho, eu vou pagando as contas, vou sobreviver. Meu CPF aqui, não sei se um dia eu limpo. Então eu vou virar um cidadão do mundo. Exato, talvez eu nem precise mais dele. Só que as coisas aconteceram muito rápido. Enfim, Pedro Paulo trouxe a Fórmula Renault para o Brasil em 2002. No ano seguinte, eu tinha experiência da Fórmula Renault. Trabalhei para o seu Afonso Giafone. Na equipe do Afonso. Na equipe do Afonso, 2 anos. Que é tio do Felipe Giafone, para quem não conhece. O Afonso Giafone, 2. 2, irmão do tio Zeca, exatamente. Exato. Então eu trabalhei para eles 2 anos, 2002, 2003, e aí ficou aquele sentimento muito misturado. Será que eu fali por falta de competência, capacidade, oportunidade? Experiência, que normalmente você montar uma empresa com 18 anos, uma equipe de corrida, você fala, não sei, né? E eu falei, quero montar de novo, quero tentar de novo. E aí, a partir de 2004, eu volto para a Fórmula Renault. E já no final daquele ano, a gente entra na Stock Light com Christian Conde, outro amigo contemporâneo seu. E Fórmula 3 Sul-Americana, enfim. E aí, de lá para cá, a gente está aí na 20ª temporada com a equipe Full Time Sports. Mudei o nome de Full Time Racing para Esporte, só por uma questão de, não vamos falir de novo, vamos mudar alguma coisa, superstição. Foi superstição, mas mudei o nome e foi. E assim foi. E aí estamos aqui. Deixa eu fazer uma pergunta, Maurício, só para vamos situar, né, rapaz? Nosso programa chama Traduzindo, porque a gente tenta falar da forma mais simples e mais tranquila para você que está nos assistindo agora. Então a gente tenta deixar aqui também, vou tirar algumas dúvidas de quem é leigo nesse setor, porque vocês dois aqui vão bater bola tranquilamente, que eu sei disso. Mas na hora que você decide criar uma equipe, como é que você faz para entrar? Você vê lá com uma cartinha, agora eu quero entrar, como é que faz isso? Porque você criou o processo de fabricar o carro, é isso? Então. E aí você entra com... Como é que faz? Como é que é? Se alguém está assistindo agora e quer ser um ainda dono... mais com 18 anos, né? Fácil. Mas 18 anos tá fala, fazendo ponta montou a no equipe, dedo. tudo que ele falou agora, eu tô pensando em fazer, só já tá. Da simplicidade que ele tá falando, parece que é fácil. Montar, falir, ir pra Europa, voltar, abrir de novo, dá certo, ganhar alguns tudo isso aconteceu num dia só ou não? Você tem que pedir uma permissão, como é que é? Então, cada categoria tem a sua demanda, né? Então, tem as suas regras, vamos dizer assim, para o público leigo entender. Isso. Então, com as regras da categoria Fórmula Chevrolet na época, era praticamente assim, você compra o carro, você paga a taxa de inscrição, você se filia, você compra os pneus, paga o motor, paga as taxas, as coisas que tem, você chega lá na corrida e paga as suas despesas e participa. Com a sua turma, né? Com a sua turma, com a sua equipe, com seus mecânicos. É uma época diferente de hoje. Hoje é Stock Car, não. Por exemplo, falando de Stock Car, estamos quase... Nossa, estou ficando meio velho. Quase 3 décadas depois, 96, quase 2026. Mas depois de muito tempo é diferente, né? Hoje a promotora da Stock Car, por exemplo, tem que convidar uma equipe a participar do Campeonato Brasileiro de Stock Car. Lá já existem 17 CNPJs que vêm historicamente dentro desse grupo das 17 equipes credenciadas a fazer Stock Car. E hoje é assim. Mas precisa passar por alguns requisitos. Precisa passar por alguns requisitos. E agora a gente está até numa transição aí possível para 2024 de Stock Car, que não sabemos como será o novo modelo de negócio, mas que será apresentado nos próximos dias. Aí estamos na ansiedade de saber. Boa. Quando souber, volta para contar para a gente. Bora. E, Mamão, você falou que você montou sua primeira equipe de Fórmula Chevrolet, foi para a Fórmula Renault, você resumiu muito essa parte, mas em 2008 ou 2009 você começou na Stock Car. Na categoria principal, correto? 7 na principal, não classifiquei, que foi o ano do corte. Isso, aí você foi para Stock Light. E aí volto a partir de 9. Isso, como é que foi essa fase de sair da Fórmula Renault para entrar na Stock Car, sair, voltar de novo? Como é que foi esse período? Cara, Max, assim, infelizmente, naquele momento eu já tinha um pouco da visão que o automobilismo monoposto de Fórmula no Brasil vinha numa descendente, né? Isso é um fato e aconteceu. Infelizmente, né? Infelizmente, como eu disse. E vinha... O que vinha crescendo era o turismo. E eu olho muito para a Argentina, não porque tem o Matias Rossi agora, mas eu costumo dizer que os argentinos estão sempre na nossa frente no motorsport. Né? Eles têm uma cultura, parece, um pouco mais apaixonada do que o brasileiro por carros de corrida. Hoje em dia no futebol também, né? Hoje em dia também, exato. Mas no automobilismo, eles já não tinham mais pilotos chegando na Fórmula 1, as categorias de monoposto já tinham morrido e o turismo estava muito em alta lá. Né? Sempre esteve e estava cada vez mais em alta. Então, e a Stock Car vinha numa crescente ali, né? Você vinha olhando
a própria entrada da televisão aberta, naquele momento com a Rede Globo, naquela oportunidade era uma coisa muito grandiosa para uma categoria, era um passo muito importante. Então eu falei, puta, comercialmente, para viver de uma equipe de corrida e para fazer ela para ela ser realmente uma empresa, ter lucro e proporcionar uma boa vida, não só a minha, a todos os colaboradores que eu venho a ter, eu acho que eu preciso focar nisso. E aí eu virei uma chave olhando a migração do Fórmula para o turismo, vamos dizer assim, né? E foi feito isso. Então eu reabri a equipe em 2004 só com Fórmula Renault, que era o maior know-how daquele momento. Já terminei o ano ali, Stock Light, olhando, ganhando experiência, e foi uma virada automática, porque já em 2006 se encerrou o contrato de Fórmula Renault de 5 anos que tinha com o Pedro Paulo, promotor naquela época, PPD. E acabou a categoria. E acabou a categoria e nós ficamos órfãos de novo ali. Tinha a Fórmula 3 Sul-Americana com todas as suas oscilações, grid médio, forte, fraco, alto, baixo. E aí eu fui para Stock Car e entendi que era o caminho. Recentemente, agora, a gente teve a Fórmula 4 no Brasil, né? Estamos tendo o segundo ano. O ano passado nós participamos, acabamos vencendo o campeonato, que foi super prazeroso, de equipes e de pilotos com o Pedro Clerot. Foi muito bacana voltar a trabalhar com pilotos jovens, mas foi difícil suportar os pais, né? É duro, porque o piloto é uma coisa, mas o piloto mais o pai é mais complexo ainda. Então, quando eu tinha 18 anos, eu tinha só a paixão. Só a paixão. Com 18 anos, você não olha negócio. Sim. E por isso que faliu, inclusive. Você não olha negócio. Eu tinha só a passionalidade, só a paixão. Hoje as coisas mudaram, os números envolvidos são outros, as dificuldades de arrumar o dinheiro do budget é outro. Então, a Kalinka faz uma pergunta muito pertinente. Hoje, se você falar, vou montar uma equipe de Stock Car ou de uma categoria... Cara, os números hoje não dá para ir só com a paixão que eu tive a oportunidade com 18 anos de fazer e falar, vamos lá, vamos para mais uma. Você trouxe um tema que eu tenho uma curiosidade muito grande, faz muito tempo e nunca perguntei para ninguém. Aqui no Brasil, a gente teve durante uns anos, né, grandes categorias de carros de Fórmula, que são os monopostos. A gente teve a Fórmula Ford, Fórmula Chevrolet, Fórmula Renault, Fórmula 3 Sul-Americana. E essas categorias, infelizmente, elas foram diminuindo e chegaram num ponto que a gente ficou muito tempo sem ter categoria de Fórmula nenhuma expressiva aqui no Brasil. E muitas equipes que trabalhavam nessas categorias, pouquíssimas migraram para Stock Car. Você foi uma das poucas equipes que veio desse segmento de categorias de Fórmula e conseguiu o espaço na Stock Car. Qual que é a dificuldade de trabalhar de um carro de Fórmula num carro de turismo? O que muda para ter tantas pessoas e tantas grandes equipes como a do Formigão, dentre outras, que não conseguiram fazer essa transição? Boa pergunta, Max. Assim, eu acho que sempre é uma somatória, né? O que eu vejo é que nós tínhamos quando a gente faz uma equipe de Fórmula, o lado comercial ele é menos importante. É o patrocínio pagando a sua conta, né? Então você vai lá e faz o contrato com o pai para poder desenvolver o filho dele e treinar, quilometragem, pneu novo, gastar. Se o pai tem um patrocínio por alguma relação comercial, ok, mas é um patrocínio 90 e poucos por cento ou 99% das vezes em monoposto. Quando você vai para uma Stock Car, e principalmente pegando o momento que eu peguei, você precisa de uma relação comercial com as empresas, né? Você precisa se profissionalizar de uma outra forma, com uma outra visão. Não sei se foi o caso deles, por exemplo, o Amir Nasser esteve pela Stock Car. Sim. O Avalone, uma equipe Fórmula 3, esteve pela Stock Car, mas não permaneceram. O Cesário tentou como prestador de serviço, Formigão, né? E não se estabeleceram por vários motivos. Mas eu acho que o lado comercial foi uma coisa que também foi um diferencial, eu acabei me adaptando bem ao modelo que é a Stock Car hoje junto às empresas, porque você ir em qualquer empresa, né, e falar assim, cara, preciso de tanto de dinheiro. Mas o que você vai fazer com esse dinheiro? Você precisa contar muito bem e se preocupar. O que a empresa vai ter em troca? O que você vai devolver para aquela empresa? Porque o dinheiro de automobilismo sempre é grande, desde o kart, né? Você que está lá começando a pagar umas corridinhas de kart, aí que você entra. Então, esse é outro motivo que eu te chamei aqui hoje. Você sabe que as contas não são baixas desde o dia 1, né? Desde o início. Mas falando de Stock Car hoje, os números estão muito grandes. Então, são empresas que têm que ter lá o seu tamanho já é grande, compatível, só que eles querem o retorno, né? Sim. É uma troca. Eu invisto, mas o que eu volto... E precisa... Não é contar essa história, precisa defender esse projeto e fazer essa entrega full time, o tempo todo.
né, fazendo um trocadilho aqui, você precisa estar preocupado com isso o tempo inteiro. E não é só ganhando corrida, porque um só ganha. Sim. Né? Estatisticamente, historicamente, se a gente pegar os últimos 19 títulos de Stock Car, 3 equipes praticamente venceram esses títulos. Né? O Meinha, todo o conglomerado que envolve o nome Mateis, que já venceu com algumas formas, e nós vencemos 2. Sim. Então, assim, fica muito concentrado. Então, pô, se só esses 3 ganham, como é que está todo mundo lá no grid saudável? Então, não é só com a corrida ganha que você entrega o retorno do patrocinador. E essa é a nossa preocupação hoje com o dia a dia. E digo, né, você estava falando para você aqui em off, ganhar corrida não muda nada os boletos da segunda-feira. Né? Não muda, eles estão lá, são os mesmos. Que triste. As contas são as mesmas, não muda. Vou fazer uma pergunta, novamente, tô voltando lá. É uma comparação que pode ser totalmente errônea, mas você fala agora de investimento, de valor. Aqui a gente fala muito sobre Fórmula 1, é o nosso carro-chefe. E hoje na Fórmula 1, eles instituíram o teto orçamentário justamente para tentar deixar as equipes mais próximas. Existe isso na Stock Car? Não existe? O céu é o limite? Como é que funciona essa parte? Kalinka, é até bom para o público entender, né? Comparações de Fórmula 1 com Stock Car. A Fórmula 1, cada um tem o seu projeto do bico dianteiro até a asa traseira, né? Cada um desenvolve tudo que tem lá. A Stock Car, já por um controle de custos há anos, ela vem migrando meio que para muito monotipo de peças, né? Não vamos falar que é monomarca, porque hoje nós temos as 2 marcas, a Chevrolet e a Toyota. Porém, ela é monotipo muito por baixo. Por quê? Por esse controle de custos. Então, todo mundo tem a mesma suspensão, todo mundo tem o mesmo amortecedor, todo mundo tem a mesma mola, todo mundo tem o mesmo material. Então, o desenvolvimento não é tão grande quanto nos projetos de Fórmula 1. Mas o ser humano faz diferença. Então, assim, não tem teto orçamentário na Stock Car. E se você hoje quiser contratar 10 grandes engenheiros para formar uma cúpula aqui de discussão de mas eu acho que meia libra, eu acho que 0,1 de cambagem, eu acho que meio milímetro de convergência vai melhorar. Sempre as pessoas fazem diferença e quando você restringe, como é Stock Car, um equipamento muito parecido, fica para esses detalhes a diferença que pode fazer o resultado e aí você gasta mais dinheiro contratando essas pessoas. Então, não tem o teto orçamentário, mas há um teto, digamos, comercial que as empresas sabem o quanto vale pelo retorno que ela dá. Tem uma peça que fica ali atrás do volante que eu acredito também que é fundamental. Eles não gostam do que eu vou dizer aqui, mas eles fazem 70% da diferença no carro de Stock Car, na minha opinião. É só uma opinião. Né? Então, assim, eles não gostam. Fica livre. Eles não gostam, mas eu falo, o piloto, quando é monotipo, como é Stock Car, eles fazem muita diferença. É claro, o Max pode dizer até melhor do que eu, porque teve lá há muito tempo. Tem hora que o carro sai de frente que parece que tem gelo no eixo dianteiro, né, Max? Aí você fala, cara, não tem quem vai resolver isso aqui, a gente sabe. Mas no todo, o piloto em categorias monotipo e monomarca, o piloto tende a fazer maior diferença. Isso é natural, né? Sim. É isso, Max Vitor? Eu concordo com você, mamãe. Vai discordar? Ele vai falar 65, que é o número dele. Ele vai falar 70 não, 65, vai, 65. Não, eu concordo, mamãe. E vamos falar agora um pouco de piloto. Já que você trouxe o assunto piloto, eu tenho uma curiosidade também que é o seguinte. Primeiro, você teve envolvimento num cara que entrou na Stock Car em 2012, que eu acho que até hoje é o maior nome dentro da categoria, com todo respeito a todos os nomes de todos os pilotos da categoria. Temos grandes pilotos como Ingo Hoffmann, outros ex-pilotos de Fórmula 1, mas eu acho que nenhum dos pilotos chegaram na Stock Car, o impacto foi tão grande como a do Rubinho, em 2012, quando ele começou na Stock Car. Na verdade, ele começou... Em 2012, ele fez as últimas etapas... As últimas 3 como convidado. Como convidado, e em 2013 ele começou da maneira full-time de novo, fazendo um trocadilho aqui com a sua equipe. Como é que foi seu envolvimento nessa vinda do Rubinho para a Stock Car? Ele chegou lá e falou, quero correr de Stock Car, vou correr, ou você teve algum envolvimento nessa trazer o Rubinho para cá? Max, a gente teve, na verdade, um processo interessante durante a temporada de 2012, né? Nós tínhamos o Marcos Gomes como um dos pilotos do time, nós tínhamos o patrocínio da Medley como time, era o Marcos Gomes e o Xandinho Negrão, e o Marcos pegou uma suspensão, eu lembro, para segunda metade do campeonato por doping. Isso é uma coisa conhecida, pública. O Marcos, infelizmente, foi pego nessa suspensão. E eu digo para ele, né, o Marquinho, eu falo, Marquinho, você quase quebrou minha equipe de novo, mas ao mesmo tempo você acabou salvando ela, porque me deu uma oportunidade, única de pensar fora da caixa. Por isso que eu digo. Aí
A Medley me chamou e falou, cara, ó, nós vamos parar, tal, queremos parar, rescisão contratual, etc. Eu falei, cara, assim, acho que não faz sentido, porque nós temos uma equipe, todos os meus mecânicos vão perder o emprego, etc e tal, acho que temos como continuar. E aí eles, mas qual que é o plano? Aí eu falei assim, putz, vamos tentar aqui um plano mágico e levei para eles pilotos convidados. Nós tínhamos 6 etapas ainda, 6 finais de semana. Eu falei, vamos trazer um piloto convidado por final de semana, que nós vamos ter um impacto midiático. Sim, né? sim, Que sim. cada hora que você traz 6 novidades. 6 novidades. Falta, sim, claro. sim. E aí, quem sabe, a gente faz uma experiência de pilotos para continuidade. Com certeza para full time seria e para a própria Medley poderia ser. Bom, qual que é o plano? Putz, na época eu escrevi... Peraí, dando umas ideias, mas... deixa eu escrever aqui rapidinho. Mas eu dei Deixa eu pensar agora. Eu dei 8 nomes para eles. Eu levei 8 nomes. Eu levei o Rubens, eu levei o Tony Canaan, todos os caras que tinham pilotos de ponta e que não estavam envolvidos na Stock Car. Eu levei o Nelsinho Piquet, eu levei o Lucas de Grassi, eu levei a Bia Figueiredo, eu levei o Vitor Antônio Liuzzi, porque tinha contato. Quem que eram os outros levou o pilotos Hamilton aqui? e o Max não, Verstappen esses também não dava. Mas a gente tentou ali, tem mais 2 nomes que estão me fugindo. O João Paulo Oliveira, Sim. que tinha uma carreira no Japão. Que tem ainda, né? Que tem ainda, exato. E tinha um 8º nome que me fugiu aqui, que poderia ser mais uma oportunidade. Acho que foi o Fábio Carboni, com quem eu já tinha trabalhado muitas vezes. E falei, esse não tem uma expressão, não é um cara midiático, mas pode ser um cara tecnicamente com valor a agregar. Um resultado de pista. E eles, pô, a ideia nós gostamos pra caramba. Mas como paga? Então. Aí que vocês entram. Mas nós não temos dinheiro. Uhum. E aí, eu falei, caraca, aí complicou um pouco. Resumo um pouco dessa história. A gente tem um amigo em comum chamado Nandinho Chaves, muito amigo do Rubens há anos. Eu falei, pô, Nandinho, será que o Rubens faz a última corrida do ano como convidado e tal? O Nandinho falou, cara, vamos falar com ele. Peraí, vamos ligar já. Ligamos, ele, será? Puta, então, o Rubens deu aquela, eu faço, uma eu faço. Mas eu preciso de um dinheiro que era um dinheiro alto para Mas é convidado. No caso, convidado é de grátis, não é a palavra? Ele na época, ele tinha um instituto ainda que chamava Barrichello Canaan. Ele tem o instituto hoje que chama Família Barrichello, mas na época era Barrichello Canaan. Ele falou, cara, tô com um buraco no instituto esse ano, preciso fechar a conta lá, então o dinheiro que eu quero cobrar para fazer essa etapa é para o instituto. Legal, a causa até é nobre, né? Mas o número mesmo. Mas o número tem que pagar. Só que, cara, isso caiu muito bem dentro da Medley. Porque não era uma verba de marketing, era uma verba social. Então, a empresa comprou a ideia e falou, pô, vamos com o Rubinho uma corrida. Uma corrida, caraca, na época foram R$200 mil, Max. Posso falar o número que não tem problema. Era o buraco que ele precisava e é importante as pessoas saberem. Sim. Era uma verba muito grande para pilotos de Stock Car. Um final de semana... Mas, cara, a gente imaginava o quanto que o Rubens ia trazer mediaticamente para Stock Car. Bom, isso feito, o Rubens falou, tá bom, então vamos, acertamos, verba social, instituto, etc. A Medley bancou a história, só que a gente só tem esse dinheiro, não tem para nenhum outro convidado. Eu falei, mas nós temos 6 finais de semana, resolvemos o último, faltam 5. Não, mas não temos. Aí eu fui no Rubens, conhecendo um pouco como ele é tarado por carro de corrida. Falei, pô, Rubens... Você tinha percebido isso já? Eu falei, pô, Rubens, assim, cara, só que você fazer só a última, eu acho que você vai ter pouca experiência, não vai ser legal. Faz a penúltima, vai, pra você ganhar experiência. Aí ele falou assim, cara, faz sentido. Eu falei, porque você vai ter mais treino. Naquela época tinha já no regulamento piloto convidado, podia treinar 3 horas, tinha 3 jogos de pneu para adaptação. Eu falei, pô, você pode fazer até 3 no ano, mas faz 2. Aí ele fingiu que foi convencido. Aí ele fingiu e falou assim, então eu faço, faz sentido. E em 2012, voltando, o Rubinho estava na Fórmula Indy nesse ano, né? Aí tinha feito encerrado Fórmula 1 em 11 e Fórmula Indy 12. E o campeonato de Fórmula Indy acaba cedo, setembro. Então as coisas meio que... Foram se encaixando. Estavam se encaixando. E aí eu falei, Rubens, mas tem um problema. A penúltima é Brasília. É anel externo, só 4 curvas. Na época era esse circuito. Eu falei, você vai aprender pouco. Tem que fazer. Vamos para a antepenúltima. Vamos para Curitiba. Você tem pouca experiência. Aí eu falei, cara, vamos para a antepenúltima Curitiba. Eu falei, aí você desce do carro em Brasília. Como a verba é Instituto Barrichello Canaan, o Tony faz o externo.
Fechou. Fechamos as 3. Eu não queria que... Também não vou abusar do cachê eu mesmo para 3, que né? você queria isso. Eu não queria. E fez de uma fazer 12 por duzentão? Aí o Rubens falou, tá bom, vamos lá. Cara, só que aí o treino de quinta-feira de convidado em Curitiba fechou a porta, o Rubens fez o primeiro out, aí são aquelas primeiras voltas que ele faz. Ele falou assim, o Tony não vai subir aqui não, pode arrumar outro carro pra ele, eu vou nas 3. O Rubens já falou assim, eu vou nas 3. Eu falei, fechou, tamo bem, tá tudo certo, fechou, deu certo. Enfim, e aí nós tínhamos feito as outras 3 etapas com o Felipe Maluí, que era um piloto recorrente da Stock Car e que topou ser um piloto aí intermediário para o piloto convidado Rubens. Sim. As coisas aconteceram e aí o Rubens fez as 3 corridas e tal, chegou em São Paulo, a última do ano, só que ele pega, Max, e fala assim para mim, eu tô indo para... Ele queria renovar o campeonato de Indy. Mas antes de chegar nessa parte, vamos mandar um recadinho nosso aqui agora, parça. Demais esse que agora, suspense, hein? Essa é a parte que como é que o Mal convenceu fazer uma, fazer 2, depois fazer tudo. Mas vai falar depois do recadinho que a Kalinka vai dar pra gente agora. Recadinho, vou naquela câmera ali que tá bonita. Vamos lá, recadinho da Enel pra você. Já ouviu falar em transição energética? Sobre como as energias renováveis elas são tão importantes para construir um futuro mais sustentável? Aqui, ó. Bora pro recadinho. Imagine um mundo mais limpo e eficiente, onde tudo funciona pela eletricidade gerada por energia limpa. Isso é o que a Enel quer oferecer às novas gerações. Um Brasil com menos emissões de carbono, mais sustentável e melhor para todos. Temos soluções em energia para eletrificar o seu dia a dia e facilitar a sua vida. Seja na sua casa, na sua empresa ou na sua cidade. Comece já sua transição energética com a Enel. Escolha um amanhã melhor. Acesse enel.com.br. Você viu como a Enel pode ser sua parceira rumo ao amanhã com 0 emissões de carbono? Comece já sua transição energética com a Enel. É só acessar enel.com.br. Repita! enel.com.br. Isso aí. Fechou, parça? Você viu como a Kalinka tem voz de locutora de aeroporto? enel.com.br. Voz única, inconfundível. Eu quero saber... Mal, volta para nossa história. Ele fez uma... Era para fazer uma, fez 3. E o que você conseguiu convencer o homem a fazer tudo? Cara, não foi só convencer, né? Aí saímos de Interlagos. Não, então, mas aí o patamar era outro patamar. Aí é um contrato de 1 ano. Mas saímos de Interlagos, última corrida de 2012 e tal, fomos almoçar. Ele querendo renovar o campeonato de Indy ainda, estava com esperança, tentando atrás de dinheiro e tal, fechar com uma equipe melhor do que a que ele tinha tido o seu ano de estreia, que era a KV. Com Kim Vasser. E falou, mas aí eu peguei o lado da Silvana na época e falei, cara... Através do Nandinho também ou não? Não, aí já foi a Silvana direto, falei, mas por que você não faz o campeonato aqui de estoque? Domingo da última corrida do ano. E ele, cara, tô focado na Indy. Mas se você me propor um contrato, eu penso. Eu falei, cara, vai ficar com o Indy oval, já tá um pouco mais pra frente a idade, uma hora bate, machuca. mais pra frente a idade, olha que é difícil arrumar peça, só desmanche. Cara, não, deixa pra lá, esse negócio é oval, muito risco pra sua idade. Muito risco pra sua idade, agora sem sacanagem. Óbvio que não foi assim, mas foi nessa linha. Foi usando a Silvana. Silvana, não faz sentido, ficar lá oval e tal. E é um risco mesmo, né? O oval é sempre um risco maior, isso é inegável. E ele falou, me propõe um contrato. Eu falei, mas quanto você quer ganhar o ano, né? Porque 200 na base de uma corrida... 12. Vezes 12, não vai dar. Mas aí foi uma humildade do Rubens que a gente tem que contar e sempre lembrar que ele falou assim, cara, eu não sou melhor do que ninguém, mas obviamente eu também não posso me colocar abaixo de ninguém. Ele falou assim, quantos são os salários top da Stock Car? Eu quero o mesmo salário top da Stock Car. Eu não quero nada mais do que os caras top e não quero abaixo. Eu falei, mas eu não tenho ideia de quantos salários top, nunca contratei, mas deixa eu imaginar. Proposta muito justa, hein? Muito justa. Foi muito humilde e justo. Eu falei, cara, acho que uma referência que nós temos aqui é o Kaká, porque era já pentacampeão naquele momento, era uma referência que... Eu falei, cara, é mais fácil você descobrir com o Kaká real o salário dele do que eu, mas eu já tenho uma noção de quanto se falam as cifras do Kaká, tem variação de prêmio, etc. A equipe do Kaká, né? E aí eu falei, cara... é isso? Então eu quero aumentar. E aí nós nos baseamos com isso. Mas, Max, assim, cara, eu não lembro a data da última corrida de 2012, mas é meados de dezembro ali. Sim. Próximo a 10 de dezembro sempre. E aí eu falei, cara, mas
mais dinheiro agora, em 10 de dezembro, para a temporada do ano que vem. O dinheiro já passou. Sim, né? As decisões a já janela foram. de arrumar o dinheiro a janela já foi. do dinheiro é sempre difícil, mas a janela já foi. E aí eu só tinha medley. Mas você tinha um caso diferenciado, né, Mamão? Tinha um caso diferenciado na mão, que tinha acabado de fazer 3 coisas de convidado, retorno absurdo. Uma dessas 3 ele entrou com um protesto contra mim, que dizendo que eu bati nele na largada. Curitiba, foi? Curitiba, Curitiba, a primeira. Eu encontrei lá no paddock, ele falou assim, mano, eu vou fazer uma coisa que eu não queria, mas vou entrar com reclamação contra você. Você bateu, eu falei, ô Rubens, a torre é lá, vai logo na estreia. E aí a gente foi, eu falei, putz, tem um medley, vou buscar. Ele falou assim, me traz isso que eu faço. Ele me deu um tempo, eu falei, tá bom, vou tentar. Não sei se é fácil, mas na verdade, naquele momento, foi uma decisão muito importante minha estratégica. Eu tinha 2 equipes de Stock Car. E aí eu via Nandinho de novo. Nandinho meio que resolveu um monte de problemas. Ele sabia que o Beto Cavaleiro, que é hoje uma equipe de Stock Car, o Beto, queria comprar uma equipe de Stock Car, queria entrar na Stock Car, etc. E aí eu falei, pô, se eu venho numa equipe, eu tenho uma garantia de recurso para eu bancar o ano aqui, porque eu não vou arrumar o dinheiro inteiro. Sim, sim. Né? Para arrumar o dinheiro do carro para correr, mais Já o tinha que salário estar do calçado Rubens, de alguma maneira. eu tinha que né? estar calçado de alguma maneira. Cara, você fala, putz, será que eu venho numa equipe? Isso que dá você começar a ser empresário com 18 anos de idade, Carlinhos, que é umas ideias aí que ele tá. Vamos ver se a gente aprende alguma coisa. Rápido, Então, eu falei que não vai ter muita saída, porque eu não vou arrumar o dinheiro inteiro no mercado agora em dezembro. Eu tenho que tomar decisões na vida, né? A vida é feita de decisões o tempo todo, full time de novo. E aí eu falei, cara, vamos lá, vamos para essa negociação. Fui na Medley, falei, olha, vamos fazer? Eu tenho uma oportunidade aqui. Os caras, o diretor de marketing falou assim, eu não posso nem te receber dentro da Medley. Acabou. Ele já tinha mandado a carta dizendo muito obrigado, não vamos seguir com a Stock Car em 2013, etc. Ele falou, vamos almoçar num restaurante aqui próximo. Almoço nunca de grátis. Já ouviu bom. isso? Aí eu levei um PowerPointzinho no meu computador, levantei a tela, falei, esse aqui é o plano. Tic, tac, tac, passei as telas. Tic, tac, tac, O Rubens, o primeiro ano, o layout do carro, blá, 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 blá. Aí ele falou assim, a última tela. slide era o valor. E eles investiam uma grana já na Stock Car em 2012. Sim. O budget total era de 6 milhões de reais aproximadamente em 2012. Budget total para os 2 carros, para os pilotos, para todas as ativações que eles faziam, uniformes, etc. E aí eu fiz a proposta de 1.950.000. Menos de um terço. 950. 1.950.000 é aquela coisa comercial para não passar do 2, né? Então, total. Assim, então vou aqui. É promoção, é 199. Cara, o cara falou assim, agressiva essa proposta, hein? Ele falou assim, bom, o não você já tem. Eu vou levar e volto em você. Eu falei para ele, mas tem mais um problema. Ele chama José Ricardo Gravalos, é amigo pessoal até hoje, não trabalha mais no mercado. O Gravalos, qual é o problema? Ele perguntou para mim, eu falei assim, eu preciso dar a resposta em 5 dias para dar pro Rubens. Porque ou eu dou a resposta ou eu vou perder. E aí ele falou, tá bom, entendido. Em 3 dias veio a resposta do ok. Só que 1.950.000 era o que custava o carro para correr para 2013 competitivo. Sim, sim. Era o custo do carro, uma equipe competitiva 2013. Era nessa faixa, de 1.700 a 2.200, 1.600 a equipe mais barata, 2.300 a equipe mais cara, mas era ali. E aí como paga o salário do cidadão? Do cidadão. E aí foi a venda da equipe foi andando em paralelo e que me calçou para poder fazer a primeira temporada em 2013 com o Rubens Barrichello, o primeiro contrato, o primeiro acordo comercial foi feito dessa maneira. Posso perguntar uma coisa? Deve. Eu quero saber se tem histórias. Eu gosto dos bastidores. Assim, toalhas brancas no camarim, no camarote, existe? Não sei. Não, quando o piloto vai lá se arrumar, eu quero saber o que teve assim de diferente. O Rubens pediu alguma coisa? Como é que foi essa história? Carica, ele foi um cara simples. O Rubens é um cara simples de maneira geral. Mas... Bala Sete Belo e um cafezinho. Ele não teve nada disso. Pão com manteiga? Mas ele trouxe muitas coisas para nós como exigências que nos fizeram crescer como equipe. Técnicas, vamos falar assim. Procedimentos, processos. Legal. Então, no primeiro ano, ele trouxe muita coisa, não de exigência como um artista, como conhecimento, um superstar, mas de conhecimento. Isso foi importante para nós, 2013, sabe? Eu acho que preparou a equipe junto com ele
para poder disputar o campeonato 2014 e acabamos vencendo 2014. Então, e eu lido muito com estatística, né? Eu sou um cara que respeita a opinião de todo mundo, mas eu acho que os dados, aí não cabe opinião, fatos, são né? fatos. Então, assim, inclusive, pouca gente sabe que da era recente da Stock Car, 2 pilotos estrearam num ano e foram campeões no segundo. Um está aqui do seu lado, Max Wilson, que estreou em 2009, foi campeão em 2010, e Rubens Barrichello, que estreou em 2013, foi campeão em 2014. Normalmente, os pilotos precisam de mais do que isso para maturar, disputar um campeonato. E a estatística mostra outro dado, que talvez nem o Max saiba. Você precisa terminar um campeonato entre os 10 para se credenciar a disputar um campeonato seguinte. E é difícil disputar terminar um campeonato de Stock Car entre os 10. As pessoas não se dão conta. Eu dou exemplos recentes que vou dar um exemplo aqui de um cara que está batendo na trave muitas vezes e, de novo, agora é o atual líder do campeonato, Thiago Camilo. Ele já ficou fora dos 10 primeiros do campeonato na última década mais de uma vez. E é um cara que está sempre lá. Isso demonstra quanto difícil é estar entre os 10 primeiros. Então, eu gosto muito da estatística e de dados para não ficar no campo só da opinião. Opinião, cada um pode ter a sua e está tudo certo. Mas os dados são fatos. Você sabe, só um parênteses sobre isso aí, Mamão. Eu lembro uma vez, um amigo meu da Austrália veio correr comigo de dupla na Stock Car, e ele começou a se interessar um pouco mais, a aprender. E eu lembro que em 2012 ou 13, ou 11, alguma coisa assim, eu lembro que o 15º e 18º da categoria era o Zonta e o Pisonia. 2 excelentes pilotos que já andaram de Fórmula 1, têm carreiras assim incríveis, e não estavam entre os 15 daqueles anos. Então isso demonstra o quanto difícil até entre os 10 na Stock Car, né? É muito difícil, Max, é muito difícil. E a gente fala isso para cada piloto que começa, para cada piloto que vem iniciar o trabalho, que já passou por várias equipes e vem para full time. A gente faz uma apresentação muito clara com os dados da categoria no início do ano. E é assim que a gente tem trabalhado. Enfim, de 14 vencemos o campeonato, e de lá para cá, muito positivamente, o Rubens ficou entre os 6 primeiros todos os campeonatos. Ele foi 8º em 2013, depois acabou vencendo 2 campeonatos, né, 14 e o 22, o atual campeão, mas ficou entre os 6 primeiros todos os campeonatos. Então demonstra a competitividade que nós tivemos juntos, né, sim. que é um outro problema que a gente enfrenta no paddock, né, como se a gente só tem competitividade com ele. Essas são histórias, já que você gosta, essa é a história do paddock de Stock Car. Mas nós estamos tentando quebrar isso o tempo todo também. E já na última etapa da Stock Car é um exemplo disso, né? Que você ganhou com o Matias Rossi, você também andou muito bem com o Petekoff, então realmente essa história está cada vez mais, né, mamão, perdendo força. Max, de novo, né? Dados, né? Eu volto para isso. Se você pegar os 5 primeiros finais de semana de Stock Car, os 5 primeiros são 10 corridas, 10 oportunidades de vencer. As mesmas 3 equipes venceram. É verdade. Uma venceu 4, a outra 3 e a outra 3. E nós vencemos 3. Uma com Rubens, uma com Dudu, que no seu ano de estreia, e uma com Matias. Então, de novo, aí eu não vou ficar na história de opinião. Sim, é um fato, é um dado. Né? Você pega a RC com a RCM, que são equipes do Grupo Meinha, venceram com o Ricardo, venceram com o Daniel e com o Ricardo Zonta. 3. Você pega o Grupo Mateis, Thiago Camilo, venceu 2 provas, e Gabriel Casagrande venceu 1 prova. Então, estão aí. Sim. Os vencedores, a história ela é feita disso, né? De fatos e dados, não de contar história. Senão a gente vai contar história, ninguém sabe se é verdade ou mentira. A gente tem várias que a gente não tem como provar, que são histórias verdadeiras, mas a pessoa pode dizer, não, mas ele aumentou um pouquinho, diminuiu. O dado não dá para aumentar ou diminuir. É um fato. Isso a gente já diria com o Sérgio Pérez, né? Só para... não vamos tocar no assunto Sérgio Pérez. Irmão, só continuando esse assunto do Rubens, uma curiosidade. O Rubens andou de Fórmula 1 até 2011, 2012 ele estava na Fórmula Indy, e aí em 2012 ele já participou de algumas provas com você, em 2013 começou. Como foi para a sua equipe, para a equipe, para os mecânicos, para a turma toda, receber um cara que até 2 anos atrás estava todo mundo assistindo e torcendo para ele na Fórmula 1? Foi bem estranho, né? A gente tem lá, ainda, o Rubens tem o mesmo mecânico dele desde a estreia, que é o Ferrugem, é um personagem. E assim, esse cara era aquele cara que tinha 10 anos de experiência de automobilismo, e que tinha, durante esses 10 anos que ele tinha sido mecânico, ajudante, etc e tal, na sua trajetória, visto o Rubens na TV. E assim, Fórmula 1, torcendo e tudo. E aí chega um dia
o Rubens para fazer posição de banco com o Ferrugem. É um choque de realidade, mas também mostra o quanto que o mundo te dá oportunidade, né? O quanto você pode construir a sua história independente da posição que você tem, né? E ele hoje tem lá, né? Nós estamos na 11ª temporada com o Rubens, que também acho que é um recorde batido ininterruptamente que você que tinha, de equipes por... No mesmo, né? Sequencialmente e tal. Agora a gente está ali junto com você. E é uma história muito, muito legal quando você constrói isso com um mecânico que tinha só visto o ídolo na TV, subindo no pódio, às vezes chorando com uma vitória, porque o Rubens, da maneira que ele chora, ele faz outro chorar. Então. E quase assim não chora. Quase não chora. Então foi assim, foi bacana, foi bacana. Posso perguntar um negócio? Deve, passa. É que lá no começo ele falou sobre trabalhar com pilotos jovens. Aí ele citou, nossa, difícil trabalhar com o pai. E quando você trabalha com o piloto jovem, com o pai ao mesmo tempo? Como é que funciona, Como hein? companheiros de equipe, no caso, Dudu e Rubens. Esse é um projeto, Max, que assim... Eu já lembro dessa sua ideia faz tempo atrás. Ele já tá olhando assim, ai, meu Esse Deus. foi um projeto contado para os patrocinadores que estão viabilizando o projeto, Móbil e Ali, no dia 1 com a Móbil. Olha, o projeto com o Rubens, eles estavam fazendo uma transição naquele momento, entraram com a gente, mas como vocês pensam? Médio, longo... É aquela história que eu falei aqui, comercial. Você senta com o patrocinador, você quer ir lá e tomar o cheque. Você precisa tomar o dinheiro para pagar as contas. Mas espera aí, o que vocês esperam desse dinheiro? Porque eu tenho uma história aqui para contar, um plano. Médio, longo prazo. O Rubens é um cara que ele vai querer correr até os 70 anos. E um plano acompanhado de uma história, de um enredo legal, é um negócio mais atrativo, Exato. né, irmão? Mas olha, eu acho que o Dudu, o Fernando podem correr e uma hora pode ser companheiro de equipe, porque a Stock Car, você disse no início, hoje a Stock Car, ela proporciona não só os pilotos que já tiveram seu sucesso fora do Brasil voltar e continuarem profissionais aqui, mas tem muita gente se profissionalizando via Stock Car, né? Sim. Então isso é muito bacana da categoria. E eu falei, pô, independente disso, a gente vai ter ali uma passagem de pai para filho, que é uma coisa que acontece? Qual foi a história que eu contei para eles? Você é bom de contar história, hein? Não, mas é um fato, Max, você vai concordar comigo. Você, quando queria lá guiar o seu primeiro carro, ter carteira, habilitação, acho que você deve ter começado sem carteira, né? Mas enfim. Já prescreveu agora. Outra época, já prescreveu. Mas aí, qual era o posto que você ia abastecer o carro? Aquele que seu pai te indicava. Sim. Porque, o posto do seu João, o posto do seu Francisco... Ai, se o carro apresentasse qualquer falhinha e não fosse naquele posto. Mas seu pai também não fez isso com você? Você tem que abastecer lá. Lá. Porque lá é de confiança. O dono do posto eu conheço, ele não vai adulterar o combustível. E assim foi contada a história. A história de pai para filho, com os nossos patrocinadores hoje, tanto lubrificante quanto combustível, é essa. É perfeita. Sim. Não é uma história, é um fato. Eles precisam trabalhar nisso. E é um fato realmente que pai passa muitas coisas para filho. Mas essa de carro, que nós somos aqui falando só de carro, Fórmula 1, etc., são apaixonados, ela se encaixa perfeitamente, né? Então eu vejo que esse foi o planejamento e que agora eu tenho um pai, respondendo sua pergunta, piloto de um lado, pai do piloto do outro lado, companheiros de equipe, mas que competem entre si. A gente acabou de vivenciar uma das experiências mais bacanas também, que foi o Dudu ganhar a primeira corrida com o Rubens fora na grade. Que, se você pudesse escrever um que não script, é coincidência, né, mano? Exato. Você fala assim, vamos escrever. Não dá para escrever uma novela mais bacana do que essa. Né? De início, porque agora, no briefing de São Paulo, o Cezinha Ramos virou pro Dudu e falou, pô, fiquei aqui 8, 9 temporadas para ganhar a primeira corrida, você ganhou logo cedo. Porque não é comum. A vitória do Dudu não é comum. Não está comum na Stock Car. Está comum. Nunca foi no comum. Nunca foi e não está comum. É claro que hoje proporciona, temos 2 corridas, mas temos 2 corridas fazem 10 anos. Então não é comum mesmo assim. E ter sido dessa forma é muito bacana. Mas o Rubens desce do carro, quer se meter no acerto do carro do Dudu, quer dar palpite, quer não sei o que lá, quer olhar. Tem o lado Você pai, tem uma gaiola no box pai. para colocar ele, trancar ele de vez em quando ou não? Tem o instinto pai. Foi muito engraçado. O primeiro treino em Goiânia desse ano, saiu o primeiro treino, o Claudinho, engenheiro do Dudu, queria fazer uma modificação, o Rubens já falou, não, abaixa a asa, muda não sei o que lá, blá, blá, blá. Aí depois o Claudinho tava com uma ideia, aí ele falou, não, desculpa, eu não vou mais meter aqui, foi muito do instinto, foi muito do impulso, exato, foi muito do instinto. Mas no final da história tem sido uma experiência nova para todos, né? Uma experiência nova para todos, única, e que vem amadurecendo.
Eu acho que o que eu tento falar muito com o Dudu é assim, cara, constrói a sua história. Esquece seu sobrenome, que é claro que tem peso, é importante, mas você já está escrevendo um capítulo muito bonito com 21 anos. Você tem a sua capacidade, você tem o seu talento, o seu dom, e vamos lá, vamos ganhar experiência com ele para que você possa alcançar resultados melhores. Esquece o seu pai, ele é uma referência? Ótimo. É bom ter a referência dentro de casa? É, mas a gente tem que fazer cada um a sua história, né? Eu falo isso pelo meu próprio pai, pelo meu tio do automobilismo. Os caras são referências, são, mas eu tive que construir a minha história, né? E tanto que eu quis desvincular de história familiar, que a equipe não chama Ferreira, né? Ferreira Motorsport, não chama, para não ter esse vínculo, para cada um construir a sua história. É assim que eu penso. É óbvio que a gente quer passar toda a experiência para filho, né? Quando você fala assim, meu, eu quero pular, eu quero ajudar meu filho a não passar por aquilo que eu passei de dificuldade. Mas isso também, às vezes, como pai, é um erro. Deixa passar pela dificuldade. Porque é assim que ele vai aprender a história dele e tal. Então, tem sido uma experiência nova para todos, mas tem sido legal. Inclusive, se você perdeu, a gente fez um programa super especial aqui, Dia das Mães, né? Que estava aqui a mãe do Dudu, do Fefo, né? A Silvana estava aqui participando, e ela fala sobre isso, sobre se eu pudesse escolher, eu não deixava meu filho ser piloto, porque eu sofro com ele. Mas ele ama isso, o olho dele brilha, então agora eu vou apoiá-lo e tal. E o quanto ele tocou no assunto do sobrenome, né? E ela fala sobre isso, é muito legal. Procura depois no nosso YouTube, youtube.com/traduzindo F1, e ela conta esses bastidores também de, né, ter tido um ex-marido, que é o Rubinho, correndo pelo mundo todo, como é que funcionava isso, e para o filho também, de carregar esse sobrenome, esse peso de ser um Barrichello, né? É verdade. E, Mamal, tenho, desculpa, uma curiosidade. A gente tem mais 5 minutos de programa. Passa rápido, hein? Passa rápido, mas eu tenho uma curiosidade que eu falei muito. Não, falou pouco. E 5 minutos só dessa primeira fase. Depois a gente vai continuar. Me tira uma dúvida. Você tem um piloto como o Rubinho, que tem 40 anos de carreira, 51 anos de idade. E você tem, por exemplo, o Dudu, o Petekoff, que são pilotos jovens. Ou seja, você tem pilotos atualmente na sua equipe de gerações completamente diferentes. Como é que é trabalhar com esses dois? Quais são as diferenças? Se é que tem como nomeado as diferenças assim, tipo, trabalhar com um piloto de 51 anos de idade e trabalhar com um piloto de 21 anos de idade no mesmo tempo, na mesma etapa, na mesma corrida. Como é que é o comportamento dessas duas gerações tão distantes? E é bem diferente, Max. Essa pergunta é muito interessante porque, às vezes, e eu também falo tanto para o Gianluca quanto para o Dudu, e a gente tem ali o Rubens 51, Tony quase 50, o Matias 40, e os dois meninos. Então nós estamos, eu até brinco que a gente veio com esses dois para dar uma balanceada que estava alta. De um lado tem 150 anos, a média etária estava dois. alta. Então, mas sem sacanagem, é muito diferente. Eu falo isso para eles. Eu não posso falar com eles, com toda a experiência que eles têm de vida e de automobilismo, da mesma forma que eu falo com vocês. E eu vou ser mais duro com vocês. E sou duro com eles. Paizão ali com eles. Sou muito mais duro com eles. Eu espero que eles entendam o que é pro próprio bem, pro crescimento deles, né? Que esse também é um desafio. Mas eles comparam, né? E aí pode parecer uma hora que ele fala, mas com ele você pega leve. Não sei o que lá. Cara, eu não... E assim, também já não vou mais mudar ou ajudar a mudar a característica que eles têm. São muitos anos, tá, né? A gente depois... Você diz dos velhos. Dos velhos. A gente, depois de um tempo, a gente muda menos, né? Não vamos dizer que a gente não muda, porque a gente pode aprender e mudar. Evoluir. Mas muda pouquinho, né? Assim, Não porque você vai lá contar uma história com o PowerPoint tec. Não vai, exato. Mas um menino de 20 anos, 21, o caso do Gianluca e do Dudu, que tem essas idades, eu vejo que faz muito sentido. Eles pegarem, inclusive, a experiência dos mais velhos, né? Falando dos velhos, e falar, cara, eles têm coisas positivas, mas também tem coisas negativas. Mas essa geração atual, Max, acho que o mais importante é assim, eles são diferentes. É outra fase, né? A gente não consegue... É outro modelo. Mas diferente o quê, assim? Não é só competitividade, porque eles vêm do digital e eles têm uma percepção de aprendizado muito rápido. Então você não precisa... Eu, por exemplo, estou assistindo um on-board com eles. Eu falo, volta de novo. Põe mais uma vez essa volta. Põe mais uma vez essa volta. Os caras falam, já vi, cara. Já vi 3. Eles têm a primeira, já registrou tudo. Então, eles têm uma velocidade de aprendizado diferente. HD é outro. O HD é outro. Então, mas, ao mesmo tempo, isso às vezes pode penalizar por não respeitar a experiência que temos que adquirir. Tem que adquirir experiência.
por mais velocidade que você tenha, por mais dados que você tenha capacidade de assimilar, a experiência adquirida ela tem que ser respeitada. Então, esse é o trabalho. Sabe, cara, você largou 8 vezes, 10. O cara largou 300. Então é óbvio que ele vai ter atalhos, ele vai ter melhores escolhas. É natural que isso aconteça. Você precisa passar pelas suas. Não adianta só você olhar o vídeo dele, porque isso é com a experiência que você vai chegar lá. Sim, sim. Né? Vou olhar vídeo de largada. Os caras vão lá, quero olhar os vídeos de largada. Largada é uma decisão que cada decisão é aquela. Cada você vai largar de um jeito. Mas você sabe, melhor do que eu, não dá. Então você precisa adquirir experiência. Então, falar isso com a molecada, mas eles falam assim, mas na hora eu decido. Não, mas eu quero ver, porque eu já sei, porque eu vou por fora, porque por fora, por dentro. Cara, vai ter que ser por dentro, por fora, pelo meio. Vai passar de tudo ao longo da vida, entendeu? Então, tem sido legal também, mas a gente trata de forma bem diferente. Ô, Maxito, o negócio é o seguinte, a gente tem que se despedir agora do nosso convidado, pelo menos dessa primeira parte. Dessa primeira parte só, né, parça? Vai lá. É uma triste, mas não é muito triste. Mas, pessoal do Band Esportes, realmente muito obrigado pela companhia de sempre. Um bate-papo muito legal. E para quem quiser continuar vendo a continuação desse Mostra bate-papo... o QR Code. Põe o QR Code na tela cadê sem o entrar? QR Code? Tá aqui, ó. Cuidado pra não bater o Vai do dedo. outro lado, vai pra cá. Não, tá aqui, eu acertei. Bati o dedo, eu. Mas para quem quiser continuar assistindo esse bate-papo com o Mamal, é só acessar esse QR Code e acompanhar a gente aonde, parça? No nosso YouTube, youtube.com/traduzendof1, vai lá, inscreva-se, deixe o seu joinha, o seu like no nosso canal, para que ele possa crescer e atingir mais gente que curte automobilismo, assim como você. Então, um beijo. Mamal, a gente vai se despedir rapidamente agora, porque você continua mais um pouquinho com a gente para bater um papo. Muito legal. Tá bom? Vamos Se quiser seguir aqui. dar um tchau aqui pro pessoal do Band Esportes. Tchau, obrigado. Mais uma oportunidade do Band Esportes e que sigam com a gente no YouTube. Mamal, que é comentarista do Band Esportes, comentarista também, é tudo. Rapaz, é multifunção. Um abraço, pessoal, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, até semana que vem. E voltamos. Acabou-se. Voltamos, já estamos ao vivo de novo, Mamal. Vamos continuar o bate-papo, não acabou. Não acabou? Tem mais tempo, tem mais história para contar? Tem mais história para contar. Não contar nenhuma muito cabeluda. Né? Posso fazer mais uma pergunta? Vai lá. Você citou uma coisa que era uma das perguntas que eu tinha separado aqui para fazer para você, que é o seguinte. Nos últimos não sei quantos anos, mas há muito tempo, basicamente 2 equipes ganharam na Stock Car. O Meinha, com as equipes dele, o Matheus com a equipe dele e com as outras, né, que lá atrás ele teve envolvimento com o William Lube, foram sócios, depois a fase dele agora com o Mauro Vogel, que é outra lenda do esporte. Você, a Full Time, foi uma das poucas equipes, se não a única, que ganhou 2 vezes na Stock Car, ou que ganhou algum título na Stock Car, que não seja RC ou Andrés Matheus. Como foi para você quando você chegou nesse patamar, com essa história difícil no começo, como todas as histórias no começo são difíceis, monta uma equipe, falha a equipe, monta outra equipe, acaba a categoria, tenta entrar na Stock Car, não consegue, volta para a Stock Light, de repente você se viu ali sendo uma equipe vencedora da Stock Car. Como é que, quanto de orgulho você sentiu de você mesmo e da sua equipe quando isso aconteceu? Olha, Max, a Stock teve os seus momentos, né? E se a gente, recapitulando um pouquinho da história recente dela, a partir de 2009, entre os chassis que nós utilizamos até agora. Né? Então, quando a Full Time Sports volta para a Stock principal em 2009, que entrou em 7, ficou fora em 8 só na Light, nós tivemos bons momentos com o Kodair. Nós estreamos o nosso ano muito forte. Nós chegamos ali, terminamos o primeiro ano em 4º, colocado como piloto com o Alan Kodair. O segundo ano em 3º, colocado naquela corrida que você é campeão, que chove e tal. Que vocês etc. eram dos que nós podiam... éramos um dos candidatos e ele sofre um toque do Thiago por um uso do botão de ultrapassagem. Do botão de ultrapassagem, te passando e indo para lá. Vocês estavam nos 3 primeiros. aquele campeonato, os mais fortes candidatos eram você, o Kaká e o Alan, inclusive naquela oportunidade. Naquela corrida, porque o Ricardinho tinha tido problema na corrida anterior em Brasília. Exatamente. Senão ele também estaria forte naquele campeonato. Então, lembrando dessa história, nós tivemos próximos ali, logo... Bateu na trave logo na estreia. Logo de cara, sim, sabe? Sim. Isso porque tem um casamento a ser feito, né? Você precisa dessa engrenagem. Eu já tinha trabalhado com o Alan de Fórmula Renault em 2003, na equipe do seu Afonso já foi, nós tínhamos sido campeões brasileiros de Fórmula Renault em 2003. Então, essa sinergia é muito importante quando pequenos detalhes fazem diferença. Então, mas não vencemos. Não vencemos, encontramos depois outras situações com outros pilotos, ganhamos mais algumas corridas, mas não tínhamos mais disputado campeonato nenhum. Então, nós disputamos 9 e 10, 11, 12...
Ali, quando vem o Rubens de convidado, 13 o ano dele de estreia, onde ele é 8º, tivemos um hiato aí de 3 anos e 2014 vencemos. E eu ainda acho cedo. Se você para avaliar de 9 para 14, sim. E eu, assim, com uma idade menor do que o próprio Andréas e o próprio Meinha, acho cedo. Mas claro que você quer o quanto antes. E você, quando é jovem, você sempre acha que você pode ser melhor, ou que você é melhor do que os outros. Né? Você acha. Você sempre fala. A Linka já passou dessa fase faz tempo. Ih, essa daí já. A gente acha que a gente pode fazer melhor, o que a gente é melhor, o que a gente vai querer fazer, enfim. E aí é que eu falo hoje. Hoje eu dou muito esse lado da experiência. Eu tenho só 46 anos de idade. Né? Eu nasci em 77. Ainda sou jovem, mas eu tenho uma experiência no automobilismo que pouca gente pessoas tem. É verdade. Porque a gente contou aqui, como montei equipe com 18 anos. 46, então, assim, começou com 6, tem 40 anos de automobilismo. Exato. É muito cedo, né? E mesmo assim, a experiência de fazer gestão de pessoas, gestão de equipe, né? Você me apresentou como não é só o piloto que faz um carro de corrida, que vive do automobilismo. Então, acho que eu venho me aprimorando muito nisso. Hoje, um dos legados que eu quero deixar é essa troca de experiência de vida que eu adquiri através do automobilismo, que é o que eu faço a minha vida inteira, para todas as pessoas que passam na minha vida. Principalmente aqueles que estão no dia a dia da oficina. Né? Então a gente tem lá muita gente nova, e um dos maiores orgulhos, você fala assim para mim, pô, mas como foi administrar isso? Aí veio 14, depois de 16 nós fomos vice-campeões próximos de novo. Depois eu acredito que 18 era um ano muito forte nosso, não disputamos o título. 19 chegamos disputando o título matematicamente, mas o que eu quero dizer? Às vezes, com a experiência, você vai entendendo que 14 e 22, que nós alcançamos o título, na minha avaliação de dados, não foram os nossos melhores anos de Stock Car. E acontece. E aí você vai aprendendo isso com a vida. Então você vai lidando melhor. E hoje o grande título que eu quero como Full Time Sports é passar a experiência para todo mundo que entra lá. Agora, em dezembro de 22... na último briefing, a gente faz meio que uma pré-eleição igual ao futebol, né? Como eu sou apaixonado por futebol, a pré-eleição pré-corrida ali com os meninos dentro da salinha, chama ali o time, 10 pessoas e fala um pouco, cara, nós estamos aqui, estamos disputando um título, chegamos aqui liderando um campeonato, mas é mais uma corrida. Vamos tratar isso como uma corrida. O resultado vai ser consequência como sempre. Porque às vezes a gente está muito bem e não tem o resultado que era para ter. E às vezes a gente não está tão bem e tem o resultado. É normal nesse esporte. E aí eu olhava para o meu time, o que eu quero dizer? Tinha muita gente, ou quase todos, formados dentro da equipe. Que começaram ali. Sim. Então esse era um título muito importante, sabe? Você fala assim, cara, eu tô olhando aqui para 8 pessoas dentro dessa sala, 10 pessoas, cara... Você começou aqui, você começou aqui, você só teve 2 anos ali, você está podendo escrever na sua história, porque é o que eu falo para eles, você coloca isso dentro do seu currículo. A Full Time Sports ganhou o campeonato 2022, Stock Car com o Rubens Barrichello, mas cada colaborador lá coloca no seu currículo de vida. Eu fui campeão brasileiro de Stock Car em 2022 com o Rubens Barrichello, trabalhando na equipe Full Time Sports. Esse conceito de trabalho equipe é o grande desafio do dia a dia. Então, eu acho que fui muito para esse lado, né? Eu contei aqui, entrei para a faculdade de engenharia ou montei equipe com 18 anos. Depois, em 2008, eu entrei na faculdade de psicologia. E não cursei porque faltava muito, por causa de corrida. Mas é um sonho ainda que quero porque acho que esse é o detalhe. Né? Quando a gente quer juntar um grupo de pessoas para buscar o mesmo objetivo, que é o significado da palavra equipe, né? Eu falo isso nas minhas palestras, nos meus bate-papos, é muito claro. O mental é o principal. E qualquer esportista de alto nível, que eu não fui, eu entendo que 90% dele é o mental. Se ele estiver bem mentalmente, ele já tem 90%, porque ele está preparado. A gente está falando de esportista de alto nível, ele tem toda a base. O cara tem toda a base. O seu momento mental. Né? Você acreditar que realmente o todo em torno tem. Piloto de corrida, e assim como é nos outros esportes, eu não posso dizer, mas de corrida eu posso, ele não pode achar que ele ganha e nós perdemos. Nós ganhamos e nós perdemos, mas de fato. Não para a vidinha do Instagram. Não para a vidinha bonitinha das mídias sociais. Tem que ter essas atitudes o tempo todo. De novo, na prática. E o tempo todo, né, Max? Porque na vida social, você fala assim, tudo bem, o time errou no pit stop, nós ganhamos junto, perdemos junto. Precisa ser assim de fato. É claro que a gente tem que voltar para dentro de casa e nos perguntarmos por que nós erramos no pit stop. Vamos aqui, vamos aos fatos.
Vamos trabalhar para não errarmos mais. Faz parte. Mas assim, é difícil Quando isso. não anda junto, dá para perceber que tá faltando alguma coisa. É difícil isso, né? sabe? Eu comento Ainda isso... mais nesse tipo de esporte, né, não Mamão? tem Ainda como. mais nesse esporte e nessa categoria em específico, que ela é tão competitiva que você vai não ganhar corridas e campeonatos muito. Então você tem que saber realmente lidar com esses momentos, que são nesses momentos que vai ser o diferencial para você voltar a ganhar, né? Max, eu digo o seguinte, outra estatística. Os bons ganham 10% das corridas que disputam. Os bons. Os excelentes, né? Vamos esquecer Hamilton e Verstappen, outro mundo. Tá. Esses ganham 30% das corridas que Mas é uma disputam. circunstância Mas é uma também, circunstância né, também. de um carro que é fora da Isso. curva. É. Mas vamos falar de uma No normal. média sim. normal. Os bons ganham 10, ou seja, nós somos preparados para perder 9 de 10. É 90% perdedor. Como lidar com isso, né? Como lidar com isso? Então, por isso que eu falo que o mental é desmoronar, fundamental né? e não Sim, desmoronar. sim. Porque se uma hora você se questiona. Não, e né? aí você ganha, não ganha nem o cheque na segunda-feira. Putz! Mais difícil O ainda. boleto vem, o cheque às vezes não vem, mas o boleto Difícil vem. É, então. Mais difícil ainda. Então, eu penso dessa forma. E você falou desse pessoal que começou com você, Mamal, você que já é a segunda geração aí da sua família no automobilismo. E seu filho, se amanhã ou depois... Ele tá com quantos? 7 anos agora? 7 anos. Se amanhã ou depois ele falar assim, papai, eu quero seguir esse caminho também. Seja como piloto, ou como dono de equipe, ou como, de alguma maneira, no automobilismo. Daqui a 5 anos, como é que aquele você sonho vai bate. receber isso? Cara, Max, é um grande dilema ainda, assim, como eu lido com o Gabriel no dia a dia. O Gabriel é óbvio que é um frequentador da oficina, como eu fui. Mas ele não quer se envolver com porca, parafuso e arruela. Ele quer se envolver com o simulador. Eu vejo ele joga bem, hein? Ele quer se envolver no simulador. Ele não quer se envolver com a parte operacional base do negócio. E eu tenho que respeitar, às vezes... Mas é criança, né, Mamal? Assim, É. tudo daqui a pouco muda de ideia, Então, que é mexer na chave de fenda lá. Ele foi pro kart treinar, e aí eu fui muito duro, agora ele tá afastado, pode ser que daqui 2 anos ele queira voltar. A paixão dele, eu não sei porquê, mas provavelmente pela minha, é futebol. Então ele quer jogar futebol 3, 6 horas por dia, toda hora. Espero que ele continue nisso. Mas se ele virar a chave e falar, cara, quero me envolver com automobilismo, quero me profissionalizar disso, vou tentar como piloto, o piloto, eu disse aqui, não posso ser contraditório. O cheque é grande. Então, assim, dá pra gente treinar. Mas para começar a correr, nós já vamos ter que contar a história para algum patrocinador. Agora, a história é bonita. Imagina o pai agora. Imagina o pai que não vai ser esse Então, piloto correr. Kalinka, eu me transformo no cartola. Mas pô, pra que lado? Eu fico, Se transforma como? Eu fico um animal. eu fico bravo. Eu chamo ele. Assim, eu me reconheço. Eu já tive com Quando você vê, você lembra, você fica com vergonha. Ah, com vergonha. E eu vejo Já que é passei por natural isso. do instinto. Você fala, cara, o que eu tô fazendo? É impressionante. Eu vou pro cartódromo com ele. Já foram vários amigos pilotos. E aí eu tento usar agora, eu tô tentando usar o Gaetano. O Gaetano é um cara que correu na equipe em 2019. A gente tem uma boa relação. É um excelente kartista, tem muito conhecimento. E é uma linha mais jovial, etc. e tal. É uma linha mais tranquila. mais tranquila. E ele fala isso pra mim, o que o Max disse, mas ainda é uma criança. Deixa Quer ele brincar. brincar. E eu não aceito ele brincar de kart. Se é pra brincar, Eu pra não ganhar. aceito. Não é pra brincar pra ganhar, mas é pra levar a sério. E não dá pra você querer que uma criança, na época, 6 anos, 5 Imagina. anos, vai levar a sério. Né? Vai levar a sério. E eu, Acorda, faz 10 flexão. Max, um dia eu virei ele e falei assim, desce desse kart. Parece eu aprendendo a dirigir com o seu calinco. Pra brincar, é lá no parquinho. Kalinka já passou por isso, né? É lá no Se parquinho. esse pra carro aprender. morrer, você nunca mais toca no carro. É duro, Pum, é duro. bate Seu a pai, porta, deve assim, ser meu dos que eu Deus. gosto. Duro. Nossa senhora. Deve ser bom, duro. Mas é característica de cada um, né? Mas eu com o Gabriel me transformei. Se ele virar essa chave, e se um dia quiser virar para a chave do empreendedor do automobilismo, vamos chamar assim, que é o que eu acabei virando, empresário que vive do automobilismo barra mecânico, engenheiro, ou seja o que for, o que ele quiser, ele vai ter uma experiência muito grande, né, Marcos? A gente tem que dividir isso com ele. Sim. Mas eu vejo o automobilismo do futuro, outro automobilismo. Então, assim, talvez a minha experiência automobilismo não vai servir muito para o dele. Né? Eu vejo... Eu vejo mudanças aí. Acho que vai mudar, mas vai continuar sendo muito... Tomara. Vai ajudar muito a sua experiência. Tomara que possa contribuir, mas me preocupa muito do que eu vejo do automobilismo hoje, né? Eu assim, sou um amante do esporte, porque nasci nele,
Não é o esporte que eu mais gosto, é futebol, graças a Deus. Pra Porque que time você torce? Só pra gente Corinthians, saber. eu tenho cadeira em Itaquera. Eu tenho 3 cadeiras em Itaquera, vou todo jogo. 1 e 2 reservas? Eu tava Esse lá. ano tá complicado Esse ano tá difícil, mas agora chegou o Matias Rojas, nós estamos tá. organizando o time. nós vamos pra O que frente. importa são os 3 pontos. Futebol, caixa de surpresa. Estamos indo, estamos passando ali Tamo na indo, Copa do professor. Brasil. Não, eu já vi parte do discurso que ele levou para as empresas, ele aprendeu no futebol. Não, total. Eu Totalmente. gosto muito de futebol. Na verdade, eu sou apaixonado mesmo por futebol. O que é bom, porque me traz ótimo, racionalidade para o isso que eu ia automobilismo. Porque o automobilismo é uma coisa muito apaixonante. Né? Muito apaixonante. Eu, com 18 anos, era pura paixão. Um dos grandes motivos de eu ter quebrado com 24 e achava que eu nunca mais ia ter CPF era paixão só. Eu queria só ganhar corrida. Não, mas e o cheque? Depois a gente cobre. A gente pensa não sobre cobre, isso. não cobre o cheque. O cheque precisa estar pago, entendeu? Então o cheque voltava. Então, naturalmente, são 2 mundos diferentes, mas se ele virar essa chave, seja o que for, espero que ele tenha uma experiência que seja aproveitada para ele. E Max, assim, cara, o automobilismo no Brasil hoje, muito diferente dos seus 10 anos de idade ou dos meus, ele nos profissionaliza de A a Z. Né? Porque na época, um mecânico, ele era um graxeiro, ele era um ajudante, o cara não tinha, sabe, ele não tinha dente, ele não tinha... É literalmente isso, gente. Não é pejorativo com os mecânicos da época, mas a condição... Tinha uma formação, né? A condição era muito menor do que hoje. Hoje, o cara tá lá trabalhando nas equipes, o meu funcionário recebe 100% na carteira, sabe? O cara é um CLT, o cara tem todos... O automobilismo era um hobby muito informal quando eu nasci e cresci. Ele era 100% informal. Tanto que o grande indexador de automobilismo na sua época era dólar. Sim. Os pais de piloto pagavam as Tudo em equipes dólar, de Fórmula Ford tudo em dólar. O cara vinha com $5 mil. Era uma coisa assim, totalmente informal na década de 80 e 90. Era 100% informal. E óbvio que o Brasil evoluiu nessa questão fiscal, etc. Vamos dizer, todos os cuidados que se tem hoje. O Brasil tem uma grande evolução nisso, mas o automobilismo... O Brasil evolui assim e o automobilismo fez isso. O automobilismo é isso. Eu ia te fazer uma pergunta também. É isso que aconteceu com o automobilismo, diferente dos anos 90, por exemplo, que uma equipe de automobilismo na Europa, nos Estados Unidos e aqui a do Brasil, elas eram completamente diferentes. Hoje, eu diria que elas estão exatamente no mesmo nível. Lógico, os carros aqui do Brasil da Stock Car não são iguais, a qualidade lá é tudo, sei lá, fibra de carbono, aqui ainda não é assim, mas por questões econômicas, mas o nível de mão de obra, vamos falar assim, das equipes é o mesmo. Quanto orgulho você tem? Eu acho que muito disso, Mamal, também foi em função da exposição que a própria Stock Car teve, que gerou um profissionalismo nas equipes e tudo mais. Mas como você vê assim essa comparação que há 20, 30 anos atrás não tinha como comparar e hoje, ao meu ver, pelo menos, está no mesmo nível? Eu acho que essa foi a evolução desses 20, 30 anos que você cita, perfeita com relação a nós fomos para um lado formal e aspiracional de profissionalizar qualquer integrante da cadeia, do ecossistema, como se diz muito hoje, né? Do ecossistema automobilismo, para dizer bonitinho. Dos animais silvestres, da fauna e da flora do automobilismo. Mas é o ajudante geral, o mecânico 3, o 2, o 1, o engenheiro, o analista de dados, né? Nós temos várias funções e todos profissionais hoje, né? Todos profissionais. Então, hoje nós somos exportadores de mão de obra, né? Sim. Hoje nós temos brasileiros em todas as categorias do mundo, em nível alto, com responsabilidades e muito no nível já top da categoria. Tanto você vê agora que o Gil voltou para a McLaren em Fórmula 1. Você vê que nós estamos falando de um brasileiro que tem espaço para todo mundo. E eu vejo vários outros engenheiros com quem eu tenho conhecimento brasileiros que estão no top da Fórmula E, no top da Fórmula 1, no top não sei da onde, no top do DTM, no top na Índia. Tem brasileiro para tudo que é lado. E isso foi o que trouxe para nós no Brasil, na minha avaliação, foi não é só formalizar, mas acho que é poder sonhar com ser profissional do automobilismo. Sim. Porque ele era muito mais hobby, né? Muito mais informal, né? Um tapa-buraco naquela época. Ou era a preparação para o cara ir para a Europa para a Fórmula 1. Né? Você viveu exatamente isso. Era só uma preparação, porque lá fora é que você lá fora que você vai ser, lá fora que vai dar. Isso. Então aqui é só um primeiro contato,
Né? Você, Rubens, tantos outros viveram isso, de fazer a categoria de base, faz o kart que é base, faz uma categoria de base ou duas, mas é só um preparatório, viu? É só um menu degustação, mas o que você vai entender realmente de automobilismo é lá fora. Né? Você vai aprender que realmente... Quer brincar mesmo? Quer ser profissional? Vamos lá. Ser profissional é lá. Aqui, né, a Stock Car mesmo dessa época, Max, quantos pilotos profissionais tinham no grid? 3? Exatamente. 2? 4? De 30, de 25. De 30. Hoje, quantos tem? Né? Sim. 20? Sim. Caras vivendo disso, vivendo da sim. Stock Car. Então, mudou muito. Né? Então, acho que isso é o que fez essa grande virada do automobilismo brasileiro. Parça, Posso falar a última, então? por favor, faça as honras. Desculpa tocar no assunto Fórmula 1, mas é só para trazer aqui uma lembrança. O Christian Horner, das últimas vezes aí que a Red Bull ganhou, porque quase todas? Todas, né? Chato relembrar isso. Mas, da última vez, ele fez um churrasco pra galera. Que ele, vamos fazer uma festa boa. Rasquinho, vou te falar. Fraco, né? No nosso padrão. Mas é o churrasco. Mas não vamos... Tinha até pimentão na churrasqueira do Christian Horner. Mas não vamos falar mal do churrasco alheio. Abóbora. Olha a carinha dele. Não vamos falar mal... Aí, assim, sempre vem com uma roupa diferente, que o Max Wilson adora. Tem um piloto seu que gosta de festa. Eita! Aqui. Não tô vendo aqui, ó. Tem um piloto que gosta de festa. Adora essa camiseta. O penteado dele tá diferente nessa época, diferente. né? Tá cabeludo. Eu quero saber... Como é que vocês comemoram depois? Rola um negocinho, um powerpointzinho? Como é que é? Quitute. Você já falou tudo. Esse gosta de festa. Esse gosta de festa. Esse é festeiro. Esse eu vim preparado. Esse gosta da festa, esse gosta de um bom vinho. É um vinhozinho de qualidade. Não é um vinho de R$30 que a gente compra ali no mercado. Então a gente vai esticando, mas a gente tem comemorado bastante. Nós na equipe, sempre que temos, independente do resultado, claro, quando o resultado é positivo, nós estamos vindo de 3 finais de semana de vitória, de 5 da Stock Car. Então estamos num momento muito positivo. Nós temos feito sim um momento, de novo, né? Hoje eu não sou formado em nada, mas eu sou formado na vida. Então, usando o momento descompressão que está na moda, né? Hoje você precisa descomprimir. Eu adoro. Antes a gente falava disso, era a taxa do cabeçote. Agora você tem que descomprimir, porque tá todo mundo tenso, o estresse, né? Hoje o estresse é o grande vilão da vida, né? Então, o estresse do trabalho, a gente tem feito vários momentos de descompressão também na nossa oficina. Eu quero saber com o quê? Com carne, com pizza, com vinho, com cerveja, com saquê, com o que tiver. Então, gostei. a gente tem com uísque, com o que Gostei. tiver. A gente tem aproveitado. E nos finais de semana de corrida, esse rapaz da foto que gosta de festa, ele tem um trailer lá que às vezes... toma um vinho. Mas ele dorme cedo, né? A festa do Rubens é boa, que ela começa às 5 da tarde e termina às 10 da noite. Às 10 da noite ele já passou do horário dele, ele dorme cedo. Então não vai muito longa a festa, mas ele gosta. Então, às vezes, a gente no autódromo também dá uma comemoradinha, uma aliviada, uma descomprimida, né? Porque o estresse é muito alto, é o termo da moda. Então a gente vai agora o quê? Tomar um shopping para comemorar mais um Traduzindo F1? Tem que trazer todinho pra mim também, que no caso eu não bebo, né? Zero álcool, Tá né? bom, não tem problema zero não. Mas é isso, chegamos ao fim de mais um programita. Infelizmente, né, parceira? muito Mas, bom. Mamal, a gente queria agradecer de coração mesmo a sua presença. É muito legal ver a sua história, eu já sabia dela, mas realmente... Mas eu achei muito legal, eu não uma história, uma história de superação, uma história que, para quem está acompanhando a gente, eu acho que é uma lição de vida. Eu acho que, como tudo no automobilismo, seja você tentar ser piloto ou dono de equipe, não é fácil, mas não é impossível. Se você se dedicar e fazer a coisa da maneira correta, e se dedicar muito, né? Se dedicar pouco, é possível. Você é um grande exemplo disso. Parabéns pela sua história, pela sua trajetória. E vai ter muita história a ser escrita por você ainda no automobilismo. Quem sabe o Gabriel também vai tocar o barco dali para frente, o tempo vai dizer. Pode ser. Mas, meu amigo, muito obrigado. Parabéns e boa sorte nessa temporada para todos os seus pilotos, para os mais jovens, para os tiozão também que estão lá também. E obrigado mais uma vez por ter vindo até aqui para falar com a gente. Eu que sempre agradeço essa oportunidade. Esses bate-papos são muito legais, porque eu acho que contar a história como ela é, de fato, as pessoas às vezes acham que o automobilismo é só glamour, né? Porque ele é glamuroso, né? Eu recebo lá os currículos novos, as primeiras entrevistas. Isso aqui é o sonho da minha vida. Pai, eu sempre sonhei em trabalhar aqui. Depois que ele trabalha 2 corridas, ele fala, mas trabalha, hein, rapaz? Mas puxado o horário aqui, trabalho. Então, tirando o glamour do automobilismo, é legal esse bate-papo, sempre essa oportunidade. Eu que agradeço estar aqui com vocês e espero que a gente esteja outras vezes. E se um dia deixar o automobilismo, eu espero contribuir de volta de alguma forma também, seja com o que for, com formadores de
caras técnicos para a Confederação Brasileira de Automobilismo, desportivos. Eu sei que eu não vou conseguir sair do automobilismo nessa passagem, nessa vida aqui tão cedo, mas espero um dia poder me aposentar como chefe, dono de equipe, alguma coisa assim, porque o estresse realmente está muito grande, mas ainda tenho bons anos pela frente. Com certeza. Ótimo. Maurício, obrigada, viu, mais uma vez. Não vou repetir todas as palavras aqui do Max, mas foi um bate-papo muito legal, foi muito bacana. E é isso, obrigada, de verdade. E a gente vai dar um tchau agora e comemorar. Descomprimir, como é que é? Descompressão. É um momento de Descompressão. descompressão. Vamos tomar E alguma bora coisa. pro churrasco lá na Full Time, Na que Full agora Time. que eu vi dizer que tem carne, tem Guaraná Zero? Tem. Então Pronto. eu tô dentro. Guaraná Zero tem. Fechou. Um Abraço, beijo, pessoal. obrigada Abraço. pela companhia de vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.